Hoje, a ministração de hoje, ela tem um tema, ocupados demais para serem salvos. É um tema forte, só que é um tema muito atual, é um tema muito prático para nós hoje. Hoje nós temos aqui na igreja pessoas que são aposentadas, temos pessoas que são jovens, que são estudantes, empresários e empregados. Então nós temos um perfil generalizado de pessoas aqui. Então eu vou trazer para vocês um perfil onde é mais ou menos a maioria do mundo. Então é mais ou menos assim, o relógio toca de manhã, bem cedo, e você dá um tapa no relógio e você já levanta ali apressado com pressa. Logo em seguida você levanta para começar a se trocar e você já começa a mentalizar, a racionalizar tudo aquilo que você vai ter que fazer durante o dia inteiro. Veja, você acabou de levantar e você já está pensando naquilo tudo que você vai ter que fazer o dia inteiro. Você levanta, já briga com as suas filhas para elas começarem a ir mais rápido, para não se atrasar no colégio, e você já começa naquela correria. Vocês se encontram na cozinha, só engolem um café bebido ali, e vocês mal se falam. A sua família dá um oi, dá um bom dia, mas vocês já não se conversam, já tomam ali um café rapidinho, e você sai de casa. Você entrega as crianças na escola, e a tempo, você chega ali ainda no final ainda do tempo, logo atrás de você, já fecha o portão da escola. Quase que você chegou atrasado. Você deixa as crianças na escola, você sai acelerado para ir para onde? Para o teu serviço. Você chega na sua empresa, você fica o dia inteiro correndo. O dia inteiro você fica indo para cima, para baixo, tomando decisões, e ouve empregado, e ouve estoque, e ouve o dia inteiro. Chega na hora do almoço, você não tem tempo para almoçar. Você não tem tempo para voltar para casa. Então o que você faz? Hoje vai ter que ser apenas meia horinha de um lanche na padaria. Esse vai ser o teu almoço. No final do dia, você ficou o dia inteiro nessa correria. Você chega em casa como? Cansado. Você chega um prego. Você quer simplesmente deitar e dormir. Só que aí o que você faz? A sua cabeça continua no serviço. Você chegou na tua casa, teu corpo está na tua casa. Só que a sua cabeça continua lá. Porque hoje à tarde veio o fiscal. Você continua lá, porque o menino do estoque falou que não bateu o estoque na contagem do mês. A sua cabeça continua lá, porque você tem que ver um método, um jeito de reduzir o seu custo, porque o seu concorrente vende pela metade do preço. Você chega em casa então cansado, tira o sapato, joga do lado, e você vai tentar assistir um jornal noturno. Outros assistem um pouco de Netflix. Só que enquanto você assiste esse jornal, o Netflix, você não está parado, se deleitando, entregue ao programa de televisão. Não, você já está jantando junto. Você não está fazendo sozinho. Então você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí você percebe, depois de uma hora que você está vendo Netflix, que a sua família está separada. Não está todo mundo ali junto, dentro da mesma sala. A sua filha está estudando para a prova, a sua mulher está lá na cozinha, preparando já o almoço de amanhã, que você vai levar na marmita, e dá o horário de dormir. E depois desse dia corrido, você vai dormir como? Você faz uma oração aguada, meio que Senhor, obrigado e abençoe e amém, e você põe a cabeça no travesseiro querendo que o dia seguinte seja um dia melhor. Todas as noites são iguais. Você deita, pedindo para Deus que o dia seguinte seja um dia melhor. Mas a rotina do seu dia não muda. É sempre uma pressa. É sempre uma correria. A vida do homem moderno é meio agitada, não é mesmo? Este é o perfil da maioria das pessoas. Talvez o seu perfil não seja igual a esse. Talvez seja igual, talvez seja menos agitado, talvez seja mais agitado. O que importa é isso. Você sabia que tudo tem um preço? O ser humano ele é dividido em 3 pontos principais. Existem 3 coisas que permeiam diariamente a cabeça do homem. É o seu trabalho, é a sua fé e a sua família. São 3 coisas que o homem não para de pensar. Ele não consegue, não é permitido isso do homem. Só que o homem ele tem que ter uma vida equilibrada. E só é possível o homem ter uma vida equilibrada se ele conseguir dividir o tempo de cada uma dessas 3 esferas. A pessoa que não consegue dividir o tempo corretamente entre essas 3 esferas,
certamente, na esfera que está sendo ali preterida, ele vai ser infeliz. Nós temos aqui dois pensamentos. O homem, ele tem que aprender a dosar o tempo. Este é o segredo. O primeiro pensamento diz: o preço de pais que trabalham 24 horas é cobrado aonde? No relacionamento que ele tem com seus filhos. Isso qualquer psicólogo vai concordar com isso. E por que acontece isso? Porque você vira um pai ausente. Porque o seu filho cresce sem ter você como espelho. E o segundo pensamento: o preço das pessoas que vivem desta forma é de uma vida sem relacionamento com Deus. Por que sem relacionamento com Deus? Porque se você vive uma vida tão corrida como essa, ou parecida como essa, o seu coração já está cheio de coisas, a ponto de não sobrar tempo para Deus. Então aqui tem, nessas duas frases, a família e a fé. Em contrapartida, se você se cair de 24 horas no trabalho. O ser humano nunca correu tanto como ele corre ultimamente. A idade moderna exige isso do homem. Nós temos que ser completos, temos que ser ágeis, temos que ter a resposta na ponta da língua, temos que ser os melhores. Isso está sendo exigido de nós hoje. Só que a Bíblia, ela nos dá uma dica. Aonde nós devemos gastar o nosso tempo e a nossa energia. E a palavra de Deus diz bem assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E Jesus completa falando: este é o primeiro mandamento. Então aqui, o que ele está falando? Simplesmente que em primeiro lugar é onde você tem que gastar a sua energia e o seu tempo. Nós somos chamados, vocês sabem para quê? Para fazer a vontade de Deus. Essa é a nosso destino. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas se a nossa agenda está cheia, se nós estamos correndo de um lado para o outro, se a gente está agitado, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Certamente não vai sobrar duas coisas que é necessário: tempo e energia física, para nós se entregarmos a fazer a vontade de Deus. E ela vai derrubar. Ele vai derrubar. E como a gente equilibra o nosso tempo? Isso sim compromete a nossa fé. Nós temos que equilibrar o nosso tempo para que a nossa fé não seja comprometida. Crescer no relacionamento com Deus demanda uma coisa da gente: tempo. Demanda investir tempo no Senhor. A amizade, no nosso plano, entre nós, seres humanos, a amizade é uma coisa que deve ser cultivada. Quanto mais tempo você passa com um amigo, quanto mais você telefona, quanto mais você está junto com ele, mais ligação você cria com essa pessoa. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais longe você está de um amigo, mais distante você vai ficar dele. E com Deus, funciona da mesma forma. Eu pergunto, como que a gente consegue criar um relacionamento com Deus profundo, se nós não temos tempo de cultivar essa amizade? A palavra-chave da ministração de hoje é essa aqui: prioridades. Quais são as suas prioridades? Você consegue praticar as suas prioridades? A Bíblia foi escrita muito tempo atrás, e era uma época muito simples. Eles andavam a cavalo. Hoje nós temos naves que vão para fora do planeta. Eles viam a luz de velas. Hoje nós temos hidrelétrica. Então isso mostra a infinidade de coisas que roubam a nossa atenção para com Deus. Roubam as três coisas que o crente tem de melhor com Deus: o tempo que ele deveria ter com o Senhor, o prazer que ele tem de ler a Bíblia. Veja, se nós já não temos o tempo de estar com o Senhor, e se nós não temos roubado da gente o prazer de ler a Bíblia, o que falta para ser roubado do crente? Como você mata o crente? O que mais falta roubar? O relacionamento que ele tem com Deus em oração. Você tira essas três coisas, você destrói um crente.
você perde o relacionamento dele com Deus. Você tira a Bíblia que ele lê e você tira a oração, acabou a tríade que faz o cristianismo. E como resultado, você começa então a viver uma vida aparentemente cristã. Você de cara não deixa de ser cristão. Você ainda continua vindo na igreja, de vez em quando, ou todo domingo, mas apenas uma vez, mas já não é mais a mesma coisa. E você consegue isso. O que acontece? Que muitas vezes isso faz te sentir, vivendo numa vida aparentemente cristã, te faz te sentir longe da presença de Deus. E quando eu digo que você começa a se sentir longe da presença de Deus, eu digo que você não reconhece mais a voz de Deus que está ao seu lado. Já faz muito tempo que você não sente mais aquela presença de Deus, aquela voz que falava no seu ouvido quando você se converteu, que falava, vai para a direita, ou vai para a esquerda, ou não faça isso, ou faça isso. Você perde isso, esse contato com Deus. É como se Deus estivesse continuando falando, só que você está desintonizado. É como se fosse um rádio, e você estivesse fora da estação. Você não ouve mais a Deus. É isso que acontece. Então você começa a se perguntar, para onde foi aquele amor que ardia no meu coração? Aquele amor que Jesus, quando encontrou as duas pessoas no caminho de Emaús, falou às pessoas e queimou o coração deles. Esse mesmo amor que queimava o seu coração quando você tinha acabado de se converter, que te fez ir descer as águas, para onde ele foi? É por causa disso. Ficar longe da presença de Deus gera duas coisas. Primeiro, te faz duvidar. Te faz duvidar do que realmente importa para Deus. Deus realmente importa para você, com você? Ele se importa com você? É a primeira dúvida que isso faz gerar em você. E a segunda dúvida é, ele ouve a minha oração? Quando você chega nesse ponto que você não sabe se Deus se importa com você, ou que ele ouve a tua oração, você acaba virando um cristão de plástico. Acaba ficando o céu de bronze. Você já não tem mais sentido, você não sabe por que você ora mais. E qual o resultado disso? É você viver numa gangorra espiritual. Você vive quente, crente, com fé, e ora você vive fraco, apático, frio. É uma gangorra de emoções. Então o que eu estou apresentando para vocês hoje é um meio de sair justamente deste ciclo. Um meio de quebrar isso. Um meio de você tomar posição antes que seja tarde. E para isso eu vou apresentar para vocês 5 passos para uma vida espiritual que agrada a Deus. Bem americano. 5 passos para tal coisa. 5 passos de uma vida espiritual que agrada a Deus. Então eu não podia começar de uma outra forma que não fosse pela oração. A oração, das 5 etapas, é a mais importante. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu vou te falar uma coisa, uma curiosidade. E é para chocar. Por mais estranho que possa parecer, o cristão moderno não ora. Ou ele ora muito menos do que ele deveria. E qual a importância da oração? Vocês já se perguntaram? Na prática, real. Vamos jogar real. Deus não responde. Eu não entendo o que Deus está falando. Para que eu vou orar? Você pode se perguntar, às vezes, chegar nessa sinuca de bico. Só que lembre-se, quando você chega nesse ponto, é porque você está desintonizado. Um dia, e eu vou te explicar a importância da oração da seguinte forma. Um dia você foi batizado. Para o mundo espiritual, o batismo tem um valor muito forte. A partir do momento que você é batizado, é como se acendesse um farol, uma luz em meio às trevas. Esses somos nós. E a partir do momento que você é batizado, você diz que agora, a partir daquele momento, você vai seguir a Cristo. A partir daquele momento, você vai viver como Ele viveu. Deveria ser, mas você deveria, até se fosse o caso, morrer, necessário fosse, para pregar o Evangelho. Isso é o significado do batismo. Mas você pode falar assim para mim, Edu, você está falando de oração, agora você está falando de batismo, o que tem a ver uma coisa com a outra? E eu falo, tudo. Por que tem tudo a ver a oração com o batismo? Porque você foi batizado, você foi às águas por causa de uma pessoa, por causa de Jesus. E qual foi o exemplo que Jesus deu? O exemplo de oração. Jesus, ele era um homem
de oração. E isso nós vamos ver em alguns exemplos. Jesus ele deu exemplo de quando nós deveríamos orar. E olha que interessante, que bárbaro. Jesus ele buscou a Deus, ele orou quando ele buscava comunhão com Deus. Quando ele se sentia sozinho, ele buscava Deus. Você alguma vez se sentiu sozinho? Pergunto, você orou buscando a Deus? Segundo, Jesus ele orou quando ele queria tomar uma decisão importante. Veja, aqui ele estava escolhendo os discípulos. E ele escolheu 12 homens no meio de uma multidão. Se ele errasse em qual homem que ele teria escolhido, o evangelho não teria chegado até nós hoje. Ele tinha que escolher homens seletos, apontados pelo Espírito Santo, para que a mensagem de Cristo chegasse até nós hoje. Senão ela teria morrido lá no século I, no século II, ou até antes. Orou para tomar essa decisão importante. Ele orou quando ele foi rejeitado. Ele orou quando teve dúvidas. Você tem dúvida? Você já teve dúvida quanto ao seu relacionamento? Dúvida com relação aos seus funcionários? Oração é a chave. Jesus também ensina que ele orou quando ele pediu direção para Deus. Ele ensina quando ele pediu força dos céus. Alguma vez você se sentiu drenado, esgotado? Às vezes um diagnóstico te tirou as forças, te tirou a esperança? Oração. É o que ele nos ensina. Ele fez oração quando ele pedia direção para o que fazer. Às vezes a gente não sabe o que fazer, que direção tomar. E aí, aceito ter um sócio, abro uma segunda loja, fico na mesma? Isso são questões modernas, do homem moderno. E para tomar essas decisões, nós devemos antes seguir o nosso líder, o nosso exemplo. Oração através de Jesus. Ele orou quando ele passou por uma agonia muito grande. Quem não passa por isso? Quem não passa por agonia? Esta agonia dele foi uma agonia extrema. Ele suou gotas de sangue. Claro, acho que a maioria de nós nunca vai chegar a suar gota de sangue. Mas todos nós vamos passar por momentos assim. Momentos de angústia, momentos de uma baixa depressão, momentos onde você tem questionamentos da sua vida. E é a oração que vai tirar você daí. E olha que interessante. Ele orou quando ele se sentiu abandonado por Deus. Essa hora foi quando ele estava na cruz. Alguma vez você se sentiu abandonado por Deus? Eu já me senti abandonado por Deus, antes de eu me converter. Na verdade, foi o que me levou a crer em Jesus e me converter, foi o se sentir preterido por Deus. Mas isso é outra história. Jesus ele nos ensinou a orar. Quando? Em todos os sentimentos humanos. Então eu te falo, se você se sente feliz, se você se sente triste, se você tem decisão para tomar, se você tem angústia na alma, a solução é a mesma de Jesus. Oração. Ore. Jesus sabia, olha que interessante, que a única forma de manter um relacionamento profundo com Deus era através da oração. Não sei se vocês já ouviram falar de Leonard Ravenhill, um excelente pregador, um excelente pastor. Ele está no meu coração junto com alguns outros pastores selecionados, principalmente Tozer. E ele fala uma frase muito legal. Os discípulos nunca disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Eles nunca disseram: Senhor, ensina-nos a operar milagres. Não, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar. Por que os discípulos que andavam junto com Cristo não pediram poder? Hoje, se eles fossem talvez neopentecostais, eles pediriam para Jesus poder. Mas por que eles não pediram? Eles pediram como orar. Porque eles entenderam a função da oração. Eles entenderam que orar é mais do que palavras, é mais do que você tentar trocar relacionamento com Deus, é muito mais do que isso. A oração é muito mais profundo do que isso. Agora, para ser grosso e finalizar o tópico da oração, agora eu vou ser rude. Se prepara. Se Jesus, que ele era o Filho de Deus, se Jesus, que ele era o Deus encarnado, ele orava incessantemente, a Bíblia fala, o que nós temos de tão especial que Jesus não tinha, para a gente achar que a gente não precisa orar? O segundo tópico é esse: passar um tempo diário com Deus. Isso é essencial para o cristão. Mas de que forma? Eu vou contar uma história da minha filha. Quando a minha filha era pequena, na verdade, acho que as duas fizeram isso, deve ser normal de todas as crianças.
Elas pediam tudo para mim. Elas pediam chocolate, pediam brinquedo, pediam até o que elas não podiam ter. Acho que é normal isso de toda criança. Só que quando ela queria alguma coisa, para quem que ela vinha pedir? Para a mãe ou para o pai. Conosco acontece a mesma coisa. Quando a gente acaba de se converter, a gente acha que Deus é um catálogo. A gente encara Deus como se fosse aquela pessoa que vai proporcionar para a gente tudo aquilo que tem de desejo no nosso coração. Todo novo convertido olha para Deus e fala, hoje eu vou orar para Deus pedindo um carro. Eu vou orar para Deus pedindo que abra uma porta no emprego. É sempre pedir, pedir, pedir. Está errado isso? O que vocês acham? Você acha que está errado? O pai e a mãe... Do quê? Está errado você orar para Deus só pedindo, pedindo, pedindo quando você é novo na fé? Não. E eu vou te falar por quê. O pai e a mãe deixam de amar a criança porque ela só busca ela quando ela quer alguma coisa? Não. O pai e a mãe não deixam de amar a criança. E é da mesma forma Deus. Ele não vai se zangar com você por você procurar Ele só para você pedir. Mas igual acontece com o pai e com a mãe, que espera pacientemente o filho se amadurecer, Deus ele não vê problema com que você vá até Ele só para pedir, mas Ele espera de você, igual um pai e a mãe, que o filho dele amadureça. Ele espera que o filho dele busque Ele para quê? Para agradecer o que ele tem feito. Ele gosta que o filho dele chame ele para quê? Para conversar, para dividir o dia a dia, para dividir os seus momentos, as vitórias, as derrotas. Passar um tempo com Deus é você falar com Deus, é você ter um tempo a sós com Ele. A palavra do Senhor diz, em Isaías, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Em outras versões dizem, venham, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos discutir. É isso que Deus quer. Como um amigo, pessoal, discutir. Ele não quer essa barreira entre você aqui e Ele lá em cima. 1 Coríntios diz, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão. É justamente isso. Com o seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Você deve passar um tempo diário com Deus, não porque é uma obrigação. Não porque Deus vai te punir, ou porque se você não fizer, sei lá. Não, você tem que passar um tempo com Deus porque você quer ficar com Deus. É isso que Deus quer. Ele quer que você deseje ficar com Ele. Você deve passar um tempo diário com Deus porque você confia nele. Porque você tem alguém para você dividir o seu dia, dividir a sua vida, dividir as suas vitórias e derrotas. O terceiro ponto, não menos importante, a leitura da Bíblia. Você sabia que é lendo a Bíblia que você vai saber o que Deus quer de você? É lendo a Bíblia que você vai entender o que Deus quer se revelar a você. Mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim. Velho Testamento. Um profeta dá um chute na porta, entra aqui gritando de barba branca, eis que o Senhor te diz. Isso foi Velho Testamento. Isso já passou. E como você sabe o que Deus quer falar com você? Não é mais através dessa forma. É através da palavra. Tudo que Deus tinha para falar para você, Ele já falou. Está nesse livro. Se você quer saber o que Deus quer para você, para a sua vida, leia a Bíblia. Tem um conselho que a Bíblia dá a respeito disso, sobre ler a Bíblia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Veja, falar e meditar, 2 verbos, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então, o quê? Depois de falar e meditar, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Ele está falando aqui só sobre dinheiro? Não! Ele está falando, ser bem-sucedido engloba todas as áreas da vida. Ele não fala aqui somente, você vai ganhar dinheiro. Não, você vai ser bem-sucedido. Aonde? No seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento. Aonde você for, você será bem-sucedido. Por quê?
Porque se você ler a palavra, se você meditar sobre ela, você não se desvia do caminho de Deus. Este é o segredo. Lendo a Bíblia, você cresce espiritualmente. Você deixa as coisas de menino de lado e você começa a andar de mãos dadas com Deus. Quarto tópico. Você tem uma vida espiritual que agrada a Deus quando você coloca Deus em primeiro lugar. Então vamos lá. Primeiro tópico, você ora. Segundo, você passa um tempo diário com Deus. Terceiro, você lê a Bíblia. Se você faz essas três coisas, naturalmente, você começa a andar como Ele andou. Você experimenta Deus. Você vive não pelas experiências dos outros. Você começa a ter as suas próprias experiências com Deus. Nessa fase, é a fase que geralmente a gente ouve pregadores falando. É nessa fase que quando alguém fecha você no carro, quando você queima o arroz, quando você bate o dedinho do pé na cama e você não se importa. É nessa fase. Por quê? Porque você sabe que Deus é o Senhor da tua vida e todo o resto é secundário. A palavra do Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Veja, se você coloca todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, você colocou Deus em primeiro lugar. É o que Deus está pedindo. É o que Ele exige da gente, ser colocado em primeiro lugar. Não como reserva, não como resto. Em Mateus diz: busquem, pois, de novo, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E por último, nós temos um último tópico: voltar ao primeiro amor. É difícil voltar ao primeiro amor? Muito. É muito difícil. A gente não pode ser hipócrita e falar que é uma coisa fácil, porque não é. Demanda uma transformação diária. Agora, se você orou, se você passou um tempo diário com Deus, se você leu a Bíblia e colocou Ele em primeiro lugar, aí não tem jeito. Aí você naturalmente tem o coração aquecido e é nessa ordem que você consegue voltar ao primeiro amor. É nessa ordem que você consegue chegar na onde Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Éfeso, onde ele fala que eles tinham pecado, eles eram corretos e perfeitos em tudo, porém tinham perdido o primeiro amor. É esse primeiro amor que você consegue voltar a ter aqui. Luciano Subirá é um pastor agora moderno, e ele estava no congresso onde eu e o pastor Dinei nós fomos. E ele fala sobre o primeiro amor a seguinte coisa: é quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, que este primeiro amor faz o quê? Nos leva a viver intensamente a fé. Sabe o que ele está falando aqui? De que fé? De uma fé profunda. Quando você tem o coração queimado por Deus, este é o amor sincero. Deus, Ele está vivo hoje. Em Tiago 4:5 diz que Jesus, Deus, Ele é ciumento por você. Ele quer estar com você. Oswald Smith foi um pastor e pregador e autor de livro simplesmente completo. E ele falou isso, e eu tive que trazer aqui porque é uma frase maravilhosa. Presta atenção. Deus algumas vezes fala por sonhos e visões. Muitas vezes Ele fala através de pessoas. Quantas vezes você foi usado para falar de Deus para alguém? Mas sempre Ele fala pela sua palavra. Ele está dando o poder da Bíblia. É a fonte direta para saber o que Deus quer de você. A palavra que define você quando você chega nesse primeiro amor é paixão. Isso queima o seu coração. Nada mais importa além de Cristo. Hoje o Espírito Santo falou, Ele revelou, Ele mostrou correria de tempo, Ele mostrou coisas importantes para a gente, como que nós devemos agradar a Deus. 5 formas diferentes de como ter uma fé espiritual que agrada a Deus. Eu não sei qual é de cada um, onde cada um está precisando mais se dedicar para Deus. Mas eu sei que todos nós, inclusive eu, precisamos se dedicar mais tempo em cada uma dessas áreas. Então eu finalizo com uma frase. Cabe a nós
sabermos identificar em nós aonde nós estamos precisando crescer mais em Deus. Cabe a nós transformar a nossa vida de uma vida corrida para uma vida entregue para Deus. Porque senão, no final, tudo que vai sobrar vai ser isso. Estar ocupado demais para ser salvos. Amém, igreja? Vamos orar? Então, vou pedir para vocês ficarem em pé. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, tem uma pequena parte do seu povo aqui reunido hoje, Senhor, mas são pessoas que saíram das suas casas no meio da semana ou vieram diretamente do trabalho cansados, Senhor, mas foram fiéis. Estão aqui por um motivo, pelo Senhor. Estão aqui somente para ouvir do Senhor, para ver a sua glória, a sua graça. Estão aqui, Senhor, porque querem o seu toque. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todos aqui sintam a sua presença e que agora, ao ir para as nossas casas, que a gente possa, Senhor, através do Espírito Santo, lembrar dessas palavras. Que possa, Senhor, em nome de Jesus, ver o teu toque durante a semana. Eu te agradeço por tudo, porque tu és um Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.